Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parábola que foi lida hoje, da vinha e dos trabalhadores que estavam na vinha, pode ser interpretada de dois ângulos. De um lado, a preparação do mundo, em particular do povo judeu, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo. E como não todo o povo judeu estava se preparando para isso, e não todo o povo judeu aceitava as pregações dos profetas do Antigo Testamento. Não só não aceitava, como muitos dos profetas eram perseguidos pelo próprio povo. E mesmo quando veio o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o povo não o aceitou como o Messias. Ele foi entregue às autoridades romanas e crucificado por elas. Poucos foram aqueles que abertamente não negaram, não renunciaram a Cristo quando viram Ele na cruz. Mas é exatamente a mesma coisa que acontece, olhando de outro lado, no Novo Testamento. Mas aqui a situação se torna ainda mais grave, pois o homem sabe que se cumpriram as profecias, que o Filho de Deus derramou o sangue pelos seus irmãos, foi levado à cruz, padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, por cada um daqueles que haveriam de existir até o fim dos tempos. Mesmo assim, os homens agem da mesma maneira que agiram aqueles trabalhadores da vinha. Se aparecem santos, temos as Escrituras nas mãos, se temos os ensinamentos dos santos padres, nós não temos a desculpa de não querermos seguir a Cristo. Nós não somos, como do Antigo Testamento, aqueles que estavam esperando a vinda de Cristo. Mas nós já vimos a vinda de Cristo. Nós sabemos da ressurreição de Cristo. Não fomos testemunhas oculares da vinda de Cristo? Sim, não fomos. Mas o próprio Cristo falou a Tomé que você viu e creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas, aqui pode se complementar, não viram, mas ouviram e creram. Pois a palavra da ressurreição é propagada desde os tempos dos apóstolos pela igreja.
Portanto, se nós não estivermos no Gólgota, se nós não estivermos junto ao sepulcro, nós não temos desculpa, pois nós ouvimos a palavra daquele mesmo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, através dos discípulos dele e através da igreja, que é a portadora da voz de Cristo e cujos ensinamentos são inspirados pelo Divino Espírito Santo. E a partir do momento que nós ouvimos o que foi feito por Cristo, por cada um de nós precisamos ser atentos àquilo de como vivemos. Não vamos ser como aqueles trabalhadores da vinha que expulsavam, apedrejavam, matavam aqueles que vinham em nome do Senhor. Ao contrário, vamos abrir os nossos corações para permitir que aqueles que vêm em nome do Senhor, através da Sagrada Escritura, através dos escritos dos Santos Padres, através dos milagres, que eles entrem no nosso coração e permitam que nós vivamos com Deus, para Deus, até aquele momento em que formos chamados a prestar contas dos nossos feitos e que nós não precisemos procurar desculpas para os nossos erros. Pois nós vamos ter consciência dos nossos erros, sim, mas nós vamos ter consciência de que, quanto possível, nos esforçamos para sermos os bons trabalhadores da vinha. Cada um. É muito comum ouvir dizer, sim, o trabalhador da vinha é o padre, o bispo, são os monges. Não. O trabalhador da vinha são todos aqueles que receberam o sacramento do batismo, da crisma, participam do sacramento do arrependimento, participam principalmente do sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses são os trabalhadores da vinha. Através do exemplo de cada um, Deus pode trazer centenas de outros. Ou pode, através do exemplo de um, afastar centenas. Porque as pessoas se afastam vendo o exemplo daqueles que deveriam estar agindo de uma maneira e agem de maneira errônea. E essas pessoas se afastam. Deus não força ninguém a vir a Cristo. Deus não força ninguém a ser um bom trabalhador. Mas Ele promete que aqueles que se esforçarem em serem bons trabalhadores da vinha, hão de receber o reino dos céus. Portanto, vamos nos esforçar com Deus. Que Deus nos ajude.